Ela entrou naquele arranha-céus imponente da Carter Global SA como uma desconhecida. Apenas mais uma analista a tentar provar o seu valor num mundo que não fazia ideia de que o pai dela era o dono de todo o edifício. Ele era o vice-presidente com a regra de ferro. Nunca namorar empregados, nunca misturar as linhas, nunca deixar ninguém aproximar-se o suficiente para o magoar. Mas quando a humilhou à frente de todo o escritório, chamando-lhe descuidada e lembrando a todos que nunca quebraria a sua regra por alguém como ela, não fazia ideia de que acabara de insultar a única mulher que podia destruir a sua carreira com uma única palavra. O que aconteceu a seguir? Uma parceria perigosa construída sobre mentiras, um amor que ameaçava expor tudo, e a noite em que ele entrou no gabinete do fundador e a encontrou a chamar o CEO bilionário de pai. Se pensa que sabe como isto acaba, está enganado, porque esta história sobre confiança, traição e segundas oportunidades vai atingi-lo mais forte do que qualquer jogada de poder corporativa. Subscreva já e diga-me nos comentários: perdoaria alguém que mentiu sobre quem realmente era, ou a confiança é algo que nunca se pode recuperar? As portas de vidro da Carter Global SA refletiam o sol da manhã como um espelho. Naomi Ellis parou no passeio, a olhar para a torre que se estendia em direção ao céu. 42 andares de aço e ambição, o império do seu pai. Mas ninguém ali podia saber disso. Ajustou a alça da sua mala de couro e endireitou o seu blazer azul marinho. O coração batia-lhe forte no peito. Era aquilo. O dia que ela tinha planeado durante meses. O dia em que provaria que conseguia por mérito próprio, sem o nome Carter, a abrir-lhe portas. A porta giratória rodou e Naomi entrou. O hall de entrada tirou-lhe o fôlego. Chãos de mármore brilhavam sob candelabros de cristal. Pessoas em trajes impecáveis moviam-se com propósito, os sapatos a tilintar contra a pedra. O ar cheirava a café caro e ambição. Naomi Ellis, uma jovem com um tablet, aproximou-se, o seu sorriso brilhante e profissional. Sou a Raquel dos Recursos Humanos. Bem-vinda ao seu primeiro dia. Naomi retribuiu o sorriso, embora o estômago lhe revirasse com os nervos. Obrigada. Estou entusiasmada por estar aqui. Deixe-me levá-la ao 15º andar. Irá encontrar-se com Ethan Reed, o nosso vice-presidente de operações. Ele será o seu supervisor direto. A viagem de elevador pareceu interminável. Naomi observou os números a subir, cada um a aproximá-la daquele momento da verdade. Ela tinha pesquisado Ethan Reed minuciosamente. 32 anos. Um MBA por uma das escolas de gestão mais conceituadas da Europa. Conhecido por reverter departamentos em falha com uma eficiência implacável. Tinha a reputação de ser brilhante, mas exigente. Ela tinha visto a sua fotografia no site da empresa. Queixo forte, olhos sérios, cabelo escuro sempre perfeitamente penteado. Parecia alguém que nunca tinha cometido um erro na vida. As portas do elevador abriram-se para um andar fervilhante de atividade. Gabinetes modulares estendiam-se em filas organizadas, interrompidos por salas de reunião com paredes de vidro. Todos pareciam ocupados, focados, determinados. O gabinete do Dr. Reed fica no fim, disse Raquel, liderando o caminho. Através das paredes de vidro do gabinete de canto, Naomi podia vê-lo. Ethan Reed estava sentado atrás de uma secretária maciça, a sua atenção fixa no ecrã do computador. Mesmo dali ela podia ver a intensidade na sua postura. Tudo nele gritava controlo. Raquel bateu suavemente. Dr. Reed, a Naomi Ellis está aqui. Entre. A voz dele era grave, profissional, eficiente. Naomi entrou, e a porta fechou-se suavemente atrás dela. Ethan levantou os olhos do ecrã. Por um momento, os seus olhares encontraram-se, e Naomi sentiu algo a mudar no ar. Pessoalmente, ele era mais impressionante do que nas fotografias. Traços fortes, olhos cinzentos que pareciam vê-la por dentro. Mas não havia calor no seu olhar, apenas avaliação. Sente-se, Sra. Ellis. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua secretária. Naomi sentou-se mantendo as costas direitas, as mãos cruzadas no colo. Profissional, confiante. Apenas mais uma analista a iniciar a sua carreira. O seu currículo é impressionante, disse Ethan, olhando para o ecrã. Formação superior numa universidade de topo, média de curso elevada, 2 anos numa empresa de consultoria. Mas está a começar aqui como analista júnior. Por quê? A pergunta apanhou-a desprevenida.
Queria trabalhar para uma empresa com impacto real. A Carter Global tem a reputação de... De quê? Ethan interrompeu. O seu olhar era cortante. De ser um trampolim? Um nome num currículo? Um calor subiu pelo pescoço de Naomi. Não. Pela inovação. Por construir algo que importa. Belas palavras. Ele recostou-se na cadeira a estudá-la. Mas as palavras são fáceis. Preciso de pessoas que entreguem resultados. Isto não é um programa de formação. Não temos tempo para guiar ninguém. Naomi levantou o queixo. Não preciso que me guiem. Algo cintilou nos olhos dele. Respeito? Aborrecimento? Ela não conseguia distinguir. Bom, por que vai trabalhar na análise da fusão Thompson? É um trabalho complexo e detalhado. Espero o relatório preliminar na minha secretária até sexta-feira. Isso são 4 dias a partir de agora. 4 dias. Para uma análise de fusão que normalmente levaria 2 semanas. O pulso de Naomi acelerou, mas ela manteve a voz firme. Terei tudo pronto. Veremos. Ethan virou-se novamente para o computador, um claro sinal de dispensa. A Raquel irá mostrá-la ao seu posto de trabalho. Naomi levantou-se, surpreendida pelo fim abrupto da reunião. Obrigada, Dr. Reed. Ele não levantou os olhos. Não me agradeça ainda. Agradeça-me quando provar que pertence a este lugar. As palavras picaram, mas Naomi saiu de cabeça erguida. Não o deixaria ver que a tinha abalado. Raquel levou-a a um gabinete modular perto das janelas. Não se preocupe com o doutor. Reed, disse ela em voz baixa. Ele é duro com toda a gente ao princípio, mas se fizer um bom trabalho, ele notará. Pretendo fazer mais do que um bom trabalho, disse Naomi baixinho. Pousou a mala e acedeu ao computador. Os ficheiros da fusão Thompson apareceram no ecrã. Centenas de páginas de demonstrações financeiras, documentos legais, análises de mercado. 4 dias. Ela conseguia. Tinha de conseguir. Do outro lado do escritório, através das paredes de vidro, ela podia ver Ethan na sua secretária. Ele estava ao telefone agora, a sua expressão intensa enquanto falava. Tudo nele irradiava controlo e certeza. Naomi abriu o primeiro ficheiro e pôs-se a trabalhar. 2 dias depois, os olhos de Naomi ardiam de tanto olhar para folhas de cálculo. Mal tinha saído da secretária, exceto para ir buscar café e usar a casa de banho. A análise da fusão estava a ser concluída, mas era um trabalho lento e meticuloso. O escritório esvaziara há horas. Apenas algumas luzes permaneciam acesas no andar. Naomi esfregou as têmporas e esticou a mão para o seu café, agora frio. Precisava de uma pausa, mas a manhã de sexta-feira chegaria depressa. Ainda está aqui. Naomi saltou, quase derramando o café. Ethan estava ao lado do seu gabinete, a gravata desapertada, o casaco pendurado no braço. Ela não o tinha ouvido aproximar-se. Estou a terminar a análise Thompson, disse ela. Ele olhou para o ecrã dela, depois para a pilha de relatórios impressos na secretária. São quase 11 horas. Sei que horas são. A sobrancelha dele levantou-se ligeiramente. Não lhe disse para trabalhar durante a noite. Disse-me para ter o trabalho feito até sexta-feira. Naomi encontrou o olhar dele. Estou a garantir que seja bem feito. Por um longo momento, Ethan apenas a observou. Depois puxou uma cadeira de um gabinete modular vazio e sentou-se ao lado da secretária dela. Mostre-me o que tem até agora. Naomi hesitou, surpreendida. Pensei que queria o produto final. Quero. Mas se estiver a ir na direção errada, é melhor saber agora do que na manhã de sexta-feira. Ele gesticulou para o ecrã dela. Explique-me. Ela abriu a sua análise, explicando-lhe as suas descobertas. Os números, as projeções, os riscos que identificara. Enquanto falava, esqueceu-se de estar nervosa. Era nisto que ela era boa. Ver padrões, entender o que os dados significavam. Ethan ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. É um trabalho sólido, disse ele finalmente. Melhor do que eu esperava. Naomi tentou não sorrir. Obrigada. Mas perdeu algo. Ele inclinou-se, apontando para uma secção no ecrã dela. Veja a subsidiária deles em Singapura. Os números não correspondem aos relatórios da empresa-mãe. Alguém está a esconder dívidas. Os olhos de Naomi arregalaram-se enquanto ela seguia o seu dedo. Ele tinha razão. Ela tinha ignorado completamente. Devia ter reparado nisso. Agora reparou. Ethan levantou-se pegando no casaco. Vá para casa, descanse. Não serve para nada se estiver exausta. Preciso de adicionar isto à análise.
Amanhã, disse ele firmemente. É tarde. Naomi guardou o seu trabalho e desligou o computador. Enquanto recolhia as suas coisas, notou que Ethan estava à espera junto ao elevador, com o telemóvel na mão. Não precisa de esperar por mim, disse ela. É tarde, repetiu ele. Acompanho-a até a saída. Viajaram no elevador em silêncio. No espaço fechado, Naomi tornou-se extremamente consciente de quão alto ele era, de como cheirava ligeiramente a café e a um perfume caro. O ar parecia carregado de alguma forma, pesado com algo que ela não conseguia nomear. O hall de entrada estava vazio, exceto pelo guarda de segurança noturno. Lá fora, a rua estava calma, o habitual caos da cidade silenciado pela hora tardia. Há um carro de empresa à espera, disse Ethan, acenando para um sedã preto junto ao passeio. Vai levá-la à casa. Naomi piscou os olhos. Isso não é realmente necessário. A Carter Global oferece serviço de transporte para funcionários que trabalham depois das 10. O tom dele não deixava margem para discussão. É política da empresa. Ela queria recusar para provar que não precisava de tratamento especial, mas estava exausta, e o metro a esta hora nem sempre era seguro. Obrigada. Enquanto caminhava para o carro, Ethan chamou. Senhora Alice? Ela virou-se. Fez um bom trabalho hoje à noite. Continue assim. Algo quente floresceu no peito de Naomi. Ela acenou com a cabeça, não confiando na sua voz, e entrou no carro. Enquanto o sedã arrancava, ela observou a figura de Ethan diminuir através do vidro traseiro. Ele estava no passeio, com as mãos nos bolsos, a observar o carro desaparecer na noite. Sexta-feira chegou com um sol brilhante e energia renovada. Naomi entregou a sua análise às 9 da manhã, 1 hora antes do prazo. Tinha adicionado o feedback de Ethan, verificado cada número e escrito um resumo executivo claro. Agora só tinha de esperar. Ao meio-dia, o departamento reuniu-se para um almoço de equipa num restaurante na rua. Naomi viu-se sentada entre Raquel e outro analista chamado David. Do outro lado da mesa, Ethan sentava-se com Mark Benson, o diretor de operações, e uma mulher marcante que Naomi reconheceu como Vivian Cross, a diretora de relações públicas. Então, Naomi, disse David, inclinando-se, como está a sobreviver à sua primeira semana com o Reed como chefe? Tem sido intenso, admitiu Naomi. Mas bom. Raquel riu. É uma forma de o dizer. O Ethan tem uma reputação. Ele trabalha mais do que qualquer outra pessoa e espera o mesmo da sua equipa. Ele não tem uma regra sobre namoro? Outro alguém acrescentou. Tipo, ele nunca namora ninguém do trabalho? A voz de Vivian chegou até a mesa. Ah, o Ethan definitivamente tem as suas regras. Ela sorriu para ele, com um olhar cúmplice nos olhos. Muito rigoroso em manter as suas vidas pessoal e profissional separadas. A mandíbula de Ethan apertou-se, mas ele não respondeu. Ouvi dizer que ele recusou uma vice-presidente das finanças no ano passado, disse David. Ela convidou-o para sair e ele disse que não sem sequer pensar. Porque é inteligente, disse Mark. O seu tom gentil, mas firme. Relações no escritório complicam as coisas. O Ethan sabe disso. Naomi sentiu um estranho aperto no estômago. Disse a si mesma que não importava. Ela não estava ali para namorar. Estava ali para trabalhar, para provar o seu valor, para conquistar um lugar nesta empresa nos seus próprios termos. O empregado trouxe a comida e a conversa mudou para projetos de trabalho e planos para o fim de semana. Naomi remexeu na salada, semi a ouvir a história da Raquel sobre os desastres amorosos da sua colega de quarto. Depois, esticou a mão para o copo de água e derrubou a chávena de café. Café quente espalhou-se pela mesa numa onda escura. Naomi apressou-se a pegar nos guardanapos, mas era tarde demais. O café tinha chegado ao lado da mesa de Ethan, encharcando os papéis que ele trouxera consigo. Oh, meu Deus! Naomi suspirou, observando o líquido castanho espalhar-se pelo que pareciam ser documentos importantes. Sinto muito. Ethan agarrou os papéis, abanando-os. O café pingava na sua camisa, na sua gravata. O rosto dele ficou tenso de frustração. Eu não queria... Naomi começou. Apenas... Ethan levantou-se abruptamente, segurando os documentos arruinados longe do corpo. Apenas seja mais cuidadosa. A mesa silenciara. Todos olhavam. Vivian entregou mais guardanapos a Ethan, a mão dela demorando-se no braço dele. Está tudo bem, disse ela suavemente.
Acontecimentos acontecem. Eu lamento mesmo. Naomi tentou novamente. Ethan olhou para ela, e a sua expressão era fria, distante. Está tudo bem. Estas coisas acontecem quando as pessoas são descuidadas. As palavras atingiram como um estalo. Naomi sentiu o calor inundar o seu rosto. À volta da mesa, as pessoas desviaram o olhar, subitamente muito interessadas na sua comida. Ainda bem que não namora empregados, disse Vivian, a voz leve, mas assertiva. Imagine se isto tivesse sido num encontro. Alguns risos desconfortáveis ondularam pela mesa. Os olhos de Ethan brilharam. Eu não namoro empregados, disse ele clara e deliberadamente. Nunca namorei e nunca o farei. É uma linha que não ultrapasso. Ele não estava a olhar para ninguém em particular, mas de alguma forma as palavras pareceram dirigidas a Naomi. Ela ficou paralisada, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Preciso de ir trocar de roupa, disse Ethan, recolhendo os seus papéis arruinados. Mark, encontro-o de volta no escritório. Ele saiu sem mais um olhar para Naomi. A conversa recomeçou lentamente, mas Naomi mal a ouviu. As mãos tremiam enquanto pegava no garfo. Não conseguia comer. Não conseguia pensar para além da humilhação que lhe queimava o peito. Não leve para o lado pessoal, sussurrou Raquel. Ele é apenas muito particular com as suas coisas. Mas pareceu pessoal. Pareceu que cada dúvida que Naomi tinha sobre pertencer àquele lugar acabara de ser confirmada à frente de todos. Ela aguentou o resto do almoço em piloto automático. Quando finalmente voltaram para o escritório, ela foi diretamente à casa de banho e trancou-se numa cabine. Só então deixou as lágrimas virem. Pressionou as mãos no rosto, tentando abafar o som. Aquilo era ridículo. Estava a chorar por café derramado e palavras duras de um homem. Mas não era só isso. Era a vergonha de falhar, mesmo de uma forma tão pequena. Era ser apontada, dispensada, lembrada de que não se encaixava completamente. Era o pai dela a observar do seu gabinete 42 andares acima, incapaz de a defender, incapaz de a reconhecer. Era a prova de que talvez ela realmente não conseguisse por conta própria. Naomi respirou fundo e enxugou os olhos. Não deixaria que um mau momento a definisse. Viera ali com um propósito, e café derramado não a pararia. Lavou o rosto, retocou a maquilhagem e voltou para a sua secretária de cabeça erguida. Naquela noite, ficou até tarde novamente. E na noite seguinte, dedicou-se ao trabalho, determinada a ser tão boa que ninguém pudesse questionar se ela pertencia àquele lugar. 3 noites depois, Naomi ainda estava na sua secretária às 9 horas. O escritório estava silencioso. A maioria das pessoas tinha saído há horas. Estivera a analisar tendências de mercado para um novo projeto, perdendo a noção do tempo enquanto números e padrões preenchiam o seu ecrã. Ouviu passos e levantou o olhar. Ethan estava à entrada do seu gabinete com uma pasta na mão. Sra. Alice. Ele pareceu surpreendido por a ver. Está a ficar até tarde novamente. Estou a trabalhar na análise de mercado, disse ela, mantendo a voz profissional. Ele acenou lentamente. Li o seu relatório, Thompson. Foi excelente. Exatamente o que precisávamos. Naomi piscou os olhos. Não esperava aquilo. Obrigada. Reparou em coisas que os meus analistas seniores ignoraram. Ele fez uma pausa e algo na sua expressão suavizou. Queria que soubesse disso. Agradeço. Ela falava a sério. Ethan olhou para o ecrã dela. Tendências de mercado para o projeto Henderson? Sim. Estou a tentar perceber como o comportamento do consumidor mudou no último trimestre. Posso? Ele gesticulou para o ecrã dela. Naomi hesitou. Depois acenou. Ethan puxou uma cadeira, tal como naquela noite uma semana antes, e sentou-se ao lado da secretária dela. Ele estudou o trabalho dela, a testa franzida em concentração. Está a olhar para isto pelo ângulo errado, disse ele depois de um momento. Está a monitorizar o que os consumidores estão a comprar, mas devia estar a monitorizar o porquê de estarem a comprar. A psicologia por trás das compras. Ele esticou a mão e puxou um conjunto de dados diferente, os dedos a moverem-se rapidamente no teclado dela. Enquanto ele trabalhava, Naomi notou coisas que não tinha reparado antes. A pequena cicatriz na mão dele, a forma como o cabelo lhe caía ligeiramente nos olhos quando se inclinava, a intensidade no seu rosto quando se focava num problema. Vê? Ele apontou para o ecrã. Quando se sobrepõem os dados psicológicos às tendências de compra,
surgem padrões. As pessoas não estão apenas a comprar produtos, estão a comprar soluções para problemas, sentimentos, identidades. Naomi inclinou-se seguindo a lógica dele. Ele tinha razão. Ela estava tão focada nos números que tinha perdido a história por trás deles. Isso é brilhante, disse ela suavemente. Ethan olhou para ela, e pela primeira vez ela viu algo além de distância profissional nos seus olhos. Interesse, talvez até respeito. É sobre ver o panorama completo, disse ele. Os números dizem-nos o que aconteceu. Compreender as pessoas diz-nos o porquê. Trabalharam juntos durante a hora seguinte, reconstruindo a análise de Naomi com esta nova perspectiva. Enquanto falavam, a conversa mudou de trabalho para ideias, para filosofia, para o que acreditavam sobre negócios, ética e fazer um trabalho que importava. O meu pai faliu quando eu tinha 17 anos, disse Ethan de repente, a voz baixa. Ele tinha construído uma empresa de sucesso, depois perdeu tudo porque confiou nas pessoas erradas. Vi-o desmoronar-se. Vi a minha mãe lutar para manter a nossa família unida. Naomi sentiu o coração apertar. Lamento. Isso ensinou-me algo importante. Ethan olhou para ela, os seus olhos cinzentos sérios. A confiança tem de ser conquistada. O sucesso tem de ser construído com integridade, não atalhos. E não se pode depender de mais ninguém para nos salvar. Isso parece solitário, disse Naomi suavemente. Talvez. Ele manteve o olhar dela. Mas é seguro. O ar entre eles parecia pesado, carregado com algo que Naomi não conseguia nomear. Ela queria dizer-lhe que entendia, que sabia o que era sentir medo da confiança, da vulnerabilidade. Que ela estava a guardar os seus próprios segredos, a construir as suas próprias barreiras. Mas não podia. Não sem expor tudo. São quase 10 horas, disse Ethan, quebrando o momento. Devia ir para casa. O mesmo digo eu. Ele sorriu. Realmente sorriu. E a expressão transformou o seu rosto. Fê-lo parecer mais jovem, menos guardado. Provavelmente. Arrancaram as suas coisas juntos. Enquanto esperavam pelo elevador, Ethan disse: Lamento o outro dia, no almoço. Estava frustrado com os documentos e descontei em si. Isso não foi justo. Naomi olhou para ele surpreendida. Não precisa de pedir desculpa. Sim, preciso. A voz dele era firme. Cometeu um erro, e eu tornei-o maior do que precisava. Lamento. O elevador chegou e eles entraram. Enquanto as portas se fechavam, Naomi sentiu aquela estranha corrente novamente. A consciência de estar sozinha com ele, num pequeno espaço. A forma como ele cheirava, o calor da sua presença, a vulnerabilidade súbita nos seus olhos. Desculpas aceites, disse ela. Ele sorriu novamente, e o coração de Naomi fez algo complicado no seu peito. Quando chegaram ao hall de entrada, outro carro esperava. Ethan acompanhou-a até ele, tal como antes. Obrigada, disse Naomi, pela ajuda hoje à noite e pela boleia. Obrigado por ter ficado até tarde, respondeu Ethan. É bom ter alguém na equipa que se preocupa tanto quanto eu. Enquanto o carro arrancava, Naomi olhou para trás. Ethan estava no passeio com as mãos nos bolsos a vê-la partir. Quando a viu a olhar, levantou uma mão num pequeno aceno. Naomi acenou de volta, o peito cheio de algo quente e perigoso. Isto era um problema, um grande problema. Ela não podia desenvolver sentimentos por Ethan Reed. Ele era o seu supervisor. Ele tinha deixado claro que não namorava empregados. E mesmo que namorasse, o que aconteceria quando ele descobrisse quem ela realmente era? Mas enquanto as luzes da cidade desfocavam pela janela do carro, Naomi não conseguia parar de pensar no seu sorriso, na forma como ele se abrira para ela, na pessoa que ela tinha vislumbrado por baixo de todo aquele controlo. Ela estava em apuros, e sabia-o. Na manhã seguinte, Naomi entrou no escritório e encontrou-o a fervilhar com uma energia incomum. As pessoas agrupavam-se, falando em vozes excitadas. O que está a me acontecer? Perguntou ela a Raquel. Não ouviu? Charles Carter está de volta. Acabou de chegar há cerca de 10 minutos. O sangue de Naomi gelou. Ele está de volta? Hoje? Sim, uma visita surpresa. Ninguém sabia que ele vinha. Raquel sorriu. Ele tem viajado há meses a fazer-se sabe-se lá o quê. Disse que está a planear algo grande. O pulso de Naomi martelava. Ela sabia que este dia chegaria. O pai dela tinha avisado que ele voltaria eventualmente. Mas ela pensara que teria mais tempo para se preparar. Estás bem? Perguntou Rachel. Estás pálida? Estou bem.
Naomi forçou um sorriso, só surpreendida. Às 10 em ponto, todos foram chamados à sala de reuniões do 15º andar para uma reunião geral. Naomi sentou-se atrás tentando passar despercebida. A sala emudeceu quando a porta se abriu. Charles Carter entrou, e a Naomi prendeu a respiração. Não via o pai há 3 meses. Parecia mais velho, o cabelo mais grisalho nas têmporas, novas rugas à volta dos olhos. Mas continuava a portar-se com aquela autoridade discreta que sempre o definira. Os seus olhos encontraram-se por um segundo, um vislumbre de reconhecimento, de amor, de aviso. Depois ele desviou o olhar dirigindo-se à sala. Bom dia a todos. Sei que o meu regresso é inesperado, mas queria voltar e ver o que todos têm construído na minha ausência. A sua voz era calorosa, genuína. Charles sempre fora bom com pessoas. Era parte do que o tornava um grande líder. Estarei aqui nas próximas semanas, a reunir-me com os chefes de departamento, a assistir a projetos. Quero perceber onde estamos e para onde vamos. Ele sorriu. Portanto, não se surpreendam se aparecer nas vossas reuniões sem avisar. Risos nervosos ecoaram pela sala. Naomi observou Ethan, sentado perto da frente. Ele estava a prestar muita atenção, a sua expressão respeitosa, mas avaliativa. Este era o chefe do chefe dele, o homem que podia fazer ou desfazer a sua carreira com uma única decisão. Também quero agradecer a Ethan Reed, continuou Charles. Enquanto estive fora, ele manteve as operações a funcionar sem problemas. Os números falam por si. Ethan assentiu, claramente satisfeito, mas tentando não o demonstrar. Quando a reunião terminou, as pessoas começaram a sair. Naomi tentou escapar rapidamente, mas uma mão segurou-lhe o braço. Doutora Ellis. Era Mark Benson, o diretor de operações. O Dr. Carter gostaria de se reunir com alguns dos nossos analistas mais recentes. Teria alguns minutos? Naomi sentiu um nó no estômago. Não podia recusar. Claro, um pequeno grupo reuniu-se no escritório temporário de Charles. 3 analistas juniores, incluindo Naomi, mais Ethan e Mark. Charles sentou-se atrás da secretária, o seu comportamento descontraído e amigável. Gosto de conhecer os nossos novos colaboradores, disse ele. Ter uma ideia do talento que estamos a atrair. Então, falem-me de vocês. Os outros analistas foram primeiro, falando sobre as suas experiências e o que esperavam alcançar na Carter Global. A mente de Naomi acelerou, tentando preparar o que diria. E a doutora Ellis? Charles virou-se para ela, a sua expressão cuidadosamente neutra. O que a trouxe à nossa empresa? Todos os olhares na sala estavam nela, especialmente o de Ethan. Queria trabalhar num sítio que fizesse uma diferença real, disse Naomi, mantendo a voz firme. A Carter Global tem reputação de integridade e inovação. Esses valores são importantes para mim. Integridade. Charles repetiu a palavra pensativamente. Interessante. O que significa integridade para si? Era um teste. Naomi sabia-o. O pai pedia-lhe para definir a própria coisa que ela estava a comprometer ao esconder a sua identidade. Significa ser honesta, disse ela cuidadosamente. Mesmo quando é difícil, mesmo quando se tem algo a perder. Charles manteve o seu olhar por um longo momento. Bem dito. Espero que honre essas palavras durante o seu tempo aqui. As palavras carregavam peso. Um lembrete, um aviso. Ethan diz-me que o seu trabalho tem sido impressionante, acrescentou Charles. Mencionou especificamente a sua análise sobre a fusão da Thompson. Um rubor subiu ao pescoço de Naomi. Olhou para Ethan, que parecia surpreendido por Charles conhecer o seu trabalho. Obrigada, doutor, conseguiu dizer. Continue assim. Charles sorriu e por um segundo ela viu o pai em vez do CEO. Precisamos de pessoas com o seu talento e dedicação. A reunião terminou pouco depois. Quando todos saíram, Charles encontrou o olhar de Naomi e fez um gesto sutil em direção ao seu escritório. Ela compreendeu. Ele queria falar em privado, mas Ethan esperava-a no corredor. Isso foi impressionante, disse ele. Não há muitas pessoas que consigam articular os seus valores tão claramente no momento. Só disse o que acredito, respondeu Naomi. O Dr. Carter também pareceu impressionado. Ethan olhou de volta para a porta do escritório. Ele não costuma destacar analistas juniores dessa forma. O pulso de Naomi acelerou. Talvez estivesse apenas a ser simpático. Charles Carter não faz nada sem uma razão. Ethan estudou-a, a curiosidade nos olhos. Há algo diferente em si, doutora Ellis.
Só não consigo perceber o que é ainda. Antes que Naomi pudesse responder, ele afastou-se, deixando-a de pé no corredor, com o coração a acelerar e o seu segredo a pesar mais do que nunca. Mais tarde, naquela noite, Naomi regressou ao escritório do pai. O andar estava vazio. Todos tinham ido embora para casa. Charles estava de pé junto à janela, a olhar para a paisagem urbana. "Fizeste bem hoje", disse ele sem se virar. "Quase nos entreguei." Naomi fechou a porta atrás de si. "Mas não o fizeste." Ele virou-se para ela, a expressão suave. "Tenho orgulho em ti, Naomi. Estás a fazer exatamente o que disseste que farias. A provar o teu valor pelos teus próprios méritos. É difícil", admitiu ela, "fingir que não te conheço, observar-te à distância. Eu sei." Ele aproximou-se dela e pegou nas suas mãos. "Mas foi o que quiseste. Tempo para construíres a tua própria reputação antes que alguém saiba que és a minha filha. E se me odiarem quando descobrirem? E se pensarem que lhes estava a mentir?" "Estavas a mentir?" perguntou Charles gentilmente. "Ou estavas apenas a proteger-te enquanto provavas o teu valor?" Naomi não tinha resposta. "Lembra-te do nosso acordo", disse o pai. "Estás aqui como Naomi Ellis, não Carter. 3 meses para mostrares o que consegues fazer. Depois disso, vamos descobrir como lidar com a revelação. E se eu quiser continuar a escondê-lo, então falaremos sobre isso também." Ele apertou-lhe as mãos. "Mas os segredos têm uma forma de vir ao de cima, querida. Geralmente quando menos esperamos." Naomi pensou em Ethan, no modo como ele lhe tinha sorrido na noite anterior, em como ele tinha pedido desculpa, se abrira a deixar ver por trás da sua armadura, em como ele se sentiria quando soubesse a verdade. "Tem cuidado, Naomi", disse Charles, como se lhe lesse a mente. "Vejo a forma como o olhas. Eu não..." "Sim, olhas." A sua voz era gentil, mas firme. "E talvez ele te olhe da mesma forma, mas esse jovem tem princípios. Não perdoará a decepção facilmente. Então talvez eu deva dizer-lhe agora. Antes do quê? Antes que te importes demasiado?" Charles abanou a cabeça. "Estás há 3 semanas neste arranjo. Dá tempo. Descobre quem és aqui antes de complicares tudo com o teu apelido." Naomi assentiu, mas a dúvida roía-lhe o peito. Ao sair do edifício naquela noite, olhou para a torre que se estendia no céu que escurecia. Algures lá dentro, Ethan provavelmente ainda estaria a trabalhar, ainda a esforçar-se, ainda a manter aquele controlo perfeito. E ela estava a apaixonar-se por ele, embora soubesse que era a pior ideia possível. Pegou no telemóvel e enviou uma mensagem à sua colega de apartamento, Lydia. "Estou com dúvidas sobre tudo isto." A resposta chegou imediatamente. "Sobre o trabalho ou sobre o VP Giro?" Naomi sorriu apesar de si mesma. "Ambos." "Tarde demais, miúda. Já estás metida nisto. Mais vale ver onde vai dar." "Mais vale", pensou Naomi, mas o nó de preocupação no seu peito dizia-lhe que isto não ia acabar bem, a não ser que encontrasse uma forma de ser honesta. E a honestidade significava arriscar tudo o que ela tinha trabalhado tanto para construir. 2 semanas passaram num turbilhão de reuniões, noites tardias e olhares roubados pelas salas de conferências. Naomi deu por si à procura de Ethan sem querer. Via-o no corredor e o seu pulso acelerava. Ouvi-lhe a voz numa reunião e sentia algo quente a espalhar-se pelo peito. Estava a tornar-se mais difícil fingir que não sentia nada. Numa segunda-feira chuvosa, de manhã, todo o departamento reuniu-se para um anúncio. Mark Benson estava à frente da sala de conferências com Ethan ao seu lado. "Como a maioria de vocês sabe", começou Mark, "a Carter Global organiza uma gala anual de beneficência. É um dos nossos maiores eventos. Clientes, investidores, líderes comunitários, todos comparecem. A gala deste ano é daqui a 3 semanas e vamos dedicá-la a programas educacionais para jovens carenciados." Murmúrios de excitação ecoaram pela sala. "Ethan estará a liderar a comissão de planeamento", continuou Mark, "e ele selecionará uma equipa para ajudar a coordenar a logística, a gestão de convidados e as apresentações." Ethan avançou, a sua expressão totalmente profissional. "Preciso de pessoas que saibam lidar com os detalhes, que pensem rapidamente e que representem bem esta empresa. Anunciarei a equipa até ao final do dia." Naomi disse a si mesma para não ter esperança. Era demasiado nova, demasiado júnior. Ele escolheria analistas seniores com experiência. Mas naquela tarde, um e-mail apareceu na sua caixa de entrada.
Encontre-me às 16 horas. Sentiu um aperto no estômago. Pontualmente às 4, Naomi bateu à porta do escritório de Ethan. Entre. Ele estava de pé junto à janela, a gravata ligeiramente desapertada. Parecia cansado. Queria falar comigo? Vou colocá-la na comissão da gala. Ele virou-se para ela. Trabalhará diretamente comigo na coordenação do evento. Naomi piscou os olhos. Obrigada. Não a vou desiludir. Sei que não vai. Ele dirigiu-se à secretária e tirou uma pasta grossa. Isto é tudo o que temos do evento do ano passado. Reveja-o hoje à noite. Temos a nossa primeira reunião de planeamento amanhã às 8. Estarei pronta. Quando ela estendeu a mão para a pasta, os seus dedos roçaram. Foi breve, acidental, mas Naomi sentiu uma eletricidade subir-lhe pelo braço. Pela forma como os olhos de Ethan se arregalaram ligeiramente, ela pensou que talvez ele também o tivesse sentido. Ele afastou a mão rapidamente. É tudo. Mas enquanto Naomi caminhava para a porta, ele chamou. Doutora Alice? Ela virou-se. Escolhi-a porque é boa no que faz, não porque... Ele hesitou, parecendo desconfortável. Só queria que soubesse disso. Compreendo, disse Naomi suavemente. Obrigada pela oportunidade. Naquela noite, Lídia encontrou-a estendida no sofá do apartamento, rodeada de documentos de planeamento de eventos e do seu computador portátil. Miúda, pareces estressada. Lídia largou a mala e tirou os sapatos de salto. E tens trabalhado todas as noites esta semana. O que se passa? Um grande projeto. Naomi esfregou os olhos. A gala de beneficência da empresa. Estou na comissão de planeamento. Isso parece chique. Lídia deixou-se cair ao lado dela. O VP Giro está envolvido? Lídia, estou só a perguntar. Lídia sorriu. Tens falado muito dele ultimamente. O Ethan disse isto e o Ethan pensa aquilo. É fofo. Não é nada, insistiu Naomi. Nós só trabalhamos juntos. Ah, sim. Lídia pegou num dos documentos. E ele olha para ti da mesma forma que tu olhas para ele. O rosto de Naomi ficou vermelho. Não o olho de forma alguma especial. Claro que não. O sorriso de Lídia suavizou-se. Mas a sério, Naomi. Tem cuidado. Já tens complicações que bastam com toda essa história da identidade secreta. Acrescentar um romance no local de trabalho a isso? Eu sei. Naomi suspirou. Acredita em mim. Eu sei. Ele sabe quem é o teu pai? Não. Ninguém sabe, exceto os recursos humanos e o meu pai. Esse é o ponto principal. Lídia ficou em silêncio por um momento. O que acontece quando ele descobrir? Não sei, admitiu Naomi. Estou a tentar não pensar nisso. Mas ela pensava nisso. Tarde da noite, quando o sono não chegava, em momentos tranquilos na sua secretária, sempre que Ethan lhe sorria ou os seus olhares se cruzavam numa sala. O que pensaria ele dela quando a verdade viesse à tona? Compreenderia? Ou vê-la-ia apenas como mais uma pessoa privilegiada a fazer jogos? O planeamento da gala consumiu as 2 semanas seguintes. Naomi trabalhou ao lado de Ethan e de outros 3 membros da equipa, coordenando com fornecedores de catering, revendo listas de convidados, concebendo apresentações. Ela descobriu que Ethan era diferente quando focado em algo que lhe interessava, mais aberto, mais disposto a ouvir ideias. Continuava a exigir excelência, mas também dava o crédito a quem o merecia. Gosto disto, disse ele uma tarde, estudando a proposta de Naomi para as apresentações do programa para jovens. Está a sugerir que deixemos as crianças falar por si, em vez de adultos falarem por elas. Isso é inteligente. Eles têm voz, disse Naomi. Devíamos deixar as pessoas ouvi-los diretamente. Ethan olhou para ela com algo parecido com admiração. Pensa de forma diferente da maioria das pessoas aqui. É refrescante. O elogio ficou com Naomi por dias, mas nem tudo correu bem. Vivian Cross tinha demonstrado interesse no planeamento da gala, inserindo-se nas reuniões e decisões. Ela posicionava-se sempre perto de Ethan, tocando-lhe no braço quando falava, rindo-se dos seus comentários, e parecia sempre estar a observar Naomi. Numa quinta-feira à tarde, Naomi foi à copa do escritório para fazer chá. Estava sozinha, até Vivian entrar. Naomi Ellis, disse Vivian, o seu tom leve, mas com um toque cortante. A nova estrela em ascensão. Olá, Vivian. Naomi manteve a voz amigável. Vivian moveu-se para a máquina de café, os seus saltos a tilintar no chão de azulejos. Ethan fala muito bem do seu trabalho.
Isso é invulgar para ele. Ele não elogia as pessoas facilmente. Estou apenas a tentar fazer bem o meu trabalho. Claro, Vivian sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Só tenha cuidado. Ethan tem limites muito firmes no que toca a relacionamentos no local de trabalho. Já se queimou antes. O peito de Naomi apertou-se. Não estou a tentar. Tenho a certeza que não está. Vivian serviu o café com movimentos precisos e controlados. Estou apenas a oferecer um conselho amigável. Ethan e eu namoramos durante 2 anos. Conheço-o melhor do que ninguém. Ele não tem romances de escritório, nunca. Por isso, se está a desenvolver sentimentos, deve parar agora. Não vai acabar bem para si. As palavras caíram como água gelada. Obrigada pelo conselho, conseguiu dizer Naomi. Estou apenas a protegê-la. O sorriso de Vivian tornou-se simpático, mas os seus olhos estavam frios. Nós, mulheres, temos de nos apoiar, certo? Ela saiu deixando Naomi sozinha, com o chá a arrefecer nas mãos. Naquela noite, Naomi não conseguia concentrar-se no trabalho. Continuava a ouvir as palavras de Vivian. Ele já se queimou antes. O que queria isso dizer? Teria acontecido algo entre eles? Vivian estaria a afastá-la ou a ameaçá-la? Continuava distraída na manhã seguinte, quando Charles convocou uma revisão de gestão improvisada. Naomi sentou-se na parte de trás da sala de conferências, tentando passar despercebida, enquanto os chefes de departamento apresentavam os seus relatórios trimestrais. Ethan estava a apresentar a atualização das operações. Brilhante como sempre, respondendo a perguntas com confiança e clareza. Charles ouvia atentamente, ocasionalmente acenando com a cabeça ou fazendo perguntas de seguimento. Então Charles virou-se para o planeamento da gala. Ethan, percebo que formou uma equipa forte para o evento. Quem está a liderar a apresentação do programa para jovens? Naomi Ellis, disse Ethan sem hesitar. Ela concebeu todo o segmento. A sua abordagem é inovadora e autêntica. Os olhos de Charles encontraram Naomi na parte de trás da sala. Por um momento, pai e filha olharam-se. O orgulho cintilou na sua expressão. Excelente escolha, disse Charles. Naomi Carter. Ele parou abruptamente, o rosto ligeiramente pálido. Quero dizer, Naomi Ellis, peço desculpa. Estava a pensar em outra pessoa. A sala ficou em silêncio. O coração de Naomi parou. Sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Sentiu o olhar de Ethan aguçar-se com atenção súbita. Um erro fácil, disse Mark rápida e suavemente. Muitos nomes para acompanhar. Charles recompôs-se, a sua máscara profissional voltando ao lugar. De facto. As minhas desculpas, doutora Ellis. Espero ver o seu trabalho na gala. A reunião continuou, mas Naomi não conseguia respirar adequadamente. O seu pulso martelava. Tinha sido por pouco, demasiado pouco. Quando a reunião terminou, ela tentou sair rapidamente, mas Ethan alcançou-a no corredor. Doutora Ellis, a sua voz era medida, cuidadosa. Isso foi estranho. O Dr. Carter chamá-la pelo nome errado. Ele disse que foi um erro. Naomi continuou a andar. Carter é o apelido dele. Ethan acompanhou-a. Por que a chamaria acidentalmente assim? Não sei. A mentira tinha um sabor amargo. Talvez esteja cansado. Tem trabalhado muitas horas desde que regressou. Ethan ficou em silêncio por um momento. Tem a certeza de que não há nada que queira dizer-me? Naomi parou de andar e virou-se para ele. Os seus olhos cinzentos perscrutaram os dela, procurando respostas que ela não podia dar. Tenho a certeza, disse ela suavemente. Foi só um erro. Mas a dúvida cintilou na sua expressão. E Naomi sabia, ela sabia, que ele não acreditava totalmente nela. Naquela noite, Naomi foi ao escritório do pai, depois de todos os outros terem ido para casa. Isso foi descuidado, disse ela sem rodeios. Quase me entregaste. Charles levantou os olhos da secretária, a culpa estampada no rosto. Eu sei. Lamento. Não estava a pensar. Ethan reparou. Naomi andava de um lado para o outro, à frente das janelas. Ele está desconfiado agora. Vai começar a fazer perguntas. Então talvez seja a altura de lhe dizer a verdade. Não. Naomi abanou a cabeça firmemente. Ainda não. A gala é daqui a 1 semana. Depois disso, farei 2 meses aqui. Terei provado o meu valor. Então poderemos descobrir como lidar com o anúncio. E se ele descobrir antes disso? O peito de Naomi doeu. Então lidarei com isso. Charles levantou-se e contornou a secretária. Puxou-a para um abraço.
algo que ele não podia fazer em público, algo de que ela sentira falta desesperadamente durante estas semanas a fingir que eram estranhos. Odeio isto, disse ele baixinho, ver-te trabalhar tanto e não poder reconhecer-te como minha filha. Foi o que te pedi, Naomi lembrou-lhe. Precisava de saber se conseguia por mim mesma. E conseguiste. És brilhante, Naomi. Todos o veem. Todos, exceto a única pessoa cuja opinião mais importa, murmurou ela. Charles afastou-se para olhar. Ethan Reed. Naomi assentiu, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Gostas dele. Não era suposto. Lágrimas picaram-lhe os olhos. Mas ele não é o que eu esperava. É brilhante e dedicado, e por baixo de todo aquele controlo é bondoso. Ele tem apenas medo de o mostrar. E quando ele descobrir que lhe tens estado a mentir? Não menti. Mas mesmo enquanto Naomi o dizia, ela sabia que não era verdade. A omissão era ainda desonestidade. Eu só não lhe contei tudo. Naomi, eu sei, pai. Eu sei. Ela limpou os olhos. Mais uma semana. Depois da gala, vou descobrir como lhe dizer. Prometo. Mas ela não tinha a certeza se conseguiria cumprir essa promessa, porque dizer a verdade a Ethan significava arriscar tudo, o seu emprego, a sua reputação e a frágil ligação que crescia entre eles. 3 dias antes da gala, Ethan chamou Naomi ao seu escritório. Precisamos de fazer uma visita ao local do evento, disse ele. Certificar-nos de que tudo está montado corretamente. Pode vir comigo amanhã à tarde? Claro. No dia seguinte, apanharam um carro para o Plaza Hotel, onde a gala seria realizada. O salão de festas era deslumbrante, tetos altos, lustres de cristal, paredes adornadas com tecidos elegantes. Trabalhadores estavam a montar mesas e a arranjar flores. Isto é lindo, Naomi suspirou. Deveria ser. Custa o suficiente. Mas Ethan estava a sorrir. Vamos lá. Vamos verificar a área do palco. Passaram 2 horas a rever cada detalhe. A colocação do palco, a iluminação, o sistema de som. Ethan era meticuloso, verificando e reverificando tudo. Está nervoso, observou Naomi. Esta gala é importante. Ele ajustou um suporte de microfone. Não é só sobre a empresa. É sobre as crianças que estamos a tentar ajudar. Se estragarmos isto, desperdiçamos uma oportunidade de fazer uma diferença real. Não vamos estragar tudo, disse Naomi firmemente. Planeou tudo perfeitamente. Ele olhou para ela, e algo suavizou a sua expressão. Nós planeamos. Foi um esforço de equipa, e muitas das melhores ideias foram suas. O elogio aqueceu-a. Obrigada por confiar em mim para isto. Ganhou essa confiança. Terminaram a inspeção e voltaram a atravessar o átrio do hotel. Lá fora chovia a cântaros, tamborilando contra as janelas. Devíamos esperar que passe, disse Ethan. O carro não chega antes de mais 20 minutos de qualquer forma. Encontraram lugares junto a uma grande janela, com vista para a Avenida da Liberdade. A chuva criava uma cortina cinzenta, desfocando a cidade lá fora. Posso perguntar-lhe algo? Disse Naomi. Claro. Por que me escolheu para este projeto? Sou a pessoa mais nova na equipa. Podia ter escolhido alguém com mais experiência. Ethan ficou em silêncio por um momento, porque compreende o que estamos a tentar fazer. A maioria das pessoas vê a gala como um evento de networking ou uma oportunidade de relações públicas, mas você vê-la como uma oportunidade para realmente ajudar pessoas. Isso é raro. Como sabe que é isso que vejo? Por causa da forma como fala do programa para jovens. Porque quis que as crianças contassem as suas próprias histórias em vez de adultos falarem por elas. Porque ficou até tarde 3 noites seguidas a certificar-se de que as apresentações estavam perfeitas. Ele olhou para ela, os seus olhos cinzentos intensos. Você preocupa-se mesmo, e isso importa mais do que a experiência. A garganta de Naomi apertou-se. Tu também te importas, talvez mais do que qualquer um. Talvez. Um sorriso triste cruzou-lhe o rosto. O meu pai também se importava. Foi isso que tornou tão difícil para ele perder tudo. Ele tinha construído algo em que acreditava, e quando desmoronou, destruiu-o. Deve ter sido terrível de assistir. Foi. A voz de Ethan estava rouca. Eu tinha 17 anos, idade suficiente para entender o que estava a acontecer, mas demasiado jovem para ajudar. Vi-o passar de um homem confiante e bem-sucedido para alguém que não conseguia sair da cama.
que olhava para a família como se nos tivesse falhado. Isso não foi culpa dele, não foi? Ethan voltou a virar-se para a janela. Confiou em pessoas em quem não devia. Acreditou em parcerias construídas sobre mentiras. Se tivesse sido mais cuidadoso, mais reservado, teria ficado sozinho, disse Naomi suavemente. A confiança é um risco, mas sem ela, o que nos resta? Ethan olhou para ela, algo vulnerável nos seus olhos. E se o risco for demasiado grande? E se confiar em alguém significar perder tudo? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Naomi sabia que ele já não estava a falar só do pai. Então tens de decidir, disse ela baixinho, se a possibilidade de algo real vale o risco de nos magoarmos. Sentaram-se em silêncio, a ver a chuva. O espaço entre eles parecia carregado, elétrico. Naomi estava intensamente ciente da proximidade entre eles, de como seria fácil estender a mão e pegar-lhe na dele. Tenho uma regra, disse Ethan de repente, sobre não namorar com funcionários. Provavelmente já ouviste falar. O coração de Naomi disparou. Já ouvi algo sobre isso. Fiz essa regra por boas razões. Porque relações no local de trabalho complicam as coisas. Porque misturar sentimentos pessoais com responsabilidades profissionais é uma receita para o desastre. Ele fez uma pausa. Mas ultimamente tenho questionado essa regra. O mundo pareceu parar. Naomi não conseguia respirar. Não conseguia mover-se. Por quê? Sussurrou ela. Ethan virou-se para encará-la completamente. Porque há alguém que me faz querer correr esse risco. Alguém que me desafia e me frustra, e me faz acreditar que talvez a confiança não seja tão perigosa quanto pensava. Ethan, eu sei que não devia dizer isto. Sei que é pouco profissional, mas não consigo parar de pensar em ti, Naomi, na forma como vês o mundo, em quem tu és quando pensas que ninguém está a ver. A voz dele baixou. E preciso que me digas se estou completamente despropositado aqui, se interpretei mal tudo entre nós. O coração de Naomi parecia que ia explodir. Este era o momento. Deveria dizer-lhe a verdade. Deveria explicar quem ela realmente era antes que isto fosse mais longe. Mas tudo em que conseguia pensar era na forma como ele a tinha olhado, na forma como ele se tinha aberto com ela, em como, pela primeira vez na vida, alguém a via, apenas Naomi, sem o nome Carter a colorir a sua percepção. Não interpretaste mal nada, disse ela. Alívio e algo parecido com alegria brilharam no seu rosto. Então não estou louco? Tu também sentes isto? Eu também sinto. Por um longo momento apenas se olharam. A chuva continuava lá fora, o lobby do hotel fervilhava à volta deles, mas naquele momento nada mais existia. Isto é perigoso, disse Ethan. Eu sei. Trabalhamos juntos, pode ficar complicado. Eu também sei. E provavelmente devíamos falar sobre limites e como lidar. Naomi riu suavemente. Ethan, para de pensar demais. Ele sorriu e foi como o sol a romper as nuvens. Isso é mais difícil do que parece. Já notei. O carro chegou terminando o momento, mas enquanto voltavam para o escritório pelas ruas molhadas pela chuva, tudo parecia diferente. Mudado. Perigoso, pensou Naomi. A palavra de Lydia ecoou na sua cabeça. Isto era tão perigoso, porque agora Ethan sentia algo por ela. Agora havia algo real entre eles. E quando ele descobrisse que ela tinha mentido, quando soubesse que era filha de Charles Carter, a herdeira secreta do bilionário a trabalhar disfarçada, isso o destruiria. Destruiria os dois. Mas sentada ao lado dele no carro, sentindo o calor da sua presença, Naomi não conseguiu forçar-se a contar-lhe. Ainda não. Mais alguns dias, disse a si mesma. Depois da gala, depois de se ter provado completamente, então encontraria uma forma de lhe dizer a verdade. Só esperava que não fosse tarde demais. No dia antes da gala, tudo desmoronou. Naomi estava a trabalhar até tarde, como de costume, a dar os últimos retoques nos ficheiros da apresentação. A maioria das pessoas já tinha ido para casa. O escritório estava silencioso, exceto pelo zumbido dos computadores e o som distante das equipas de limpeza. Ela precisava de entregar uns documentos ao gabinete do Charles. Ele tinha pedido para rever o programa final antes da noite seguinte. Naomi recolheu os papéis e dirigiu-se ao piso executivo. A viagem de elevador pareceu mais longa do que o habitual. 42 andares. O domínio do pai. A suíte executiva estava vazia, exceto por uma única luz vinda do gabinete do Charles. Naomi caminhou pelo corredor.
os seus passos abafados pelo tapete espesso. Empurrou a porta. Pai, eu trouxe os... Ela parou. Ethan estava no meio do gabinete, paralisado, com o rosto branco de choque. Charles estava sentado atrás da secretária, a olhar entre a filha e o homem por quem ela se tinha apaixonado. O silêncio estendeu-se, terrível e completo. Naomi, disse Charles com cuidado. Não sabia que vinhas. Mas Naomi não conseguia falar. Só conseguia olhar para o rosto de Ethan enquanto a compreensão se abatia sobre ele como uma onda. Ela tinha chamado Charles de pai. O Sr. Reed trouxe alguns relatórios, continuou Charles, a voz firme apesar do desastre que se desenrolava. Estávamos apenas a terminar. Chamaste-lhe pai, disse Ethan. A voz dele era monótona, sem emoção. Ela acabou de te chamar pai. A boca de Naomi abriu-se, mas nenhuma palavra saiu. Eu posso explicar, começou Charles. Tu és filha dele. Ethan olhou para Naomi como se nunca a tivesse visto antes. Tu és filha de Charles Carter. Por isso ele te chamou Carter na reunião. Por isso... Ele passou uma mão pelo cabelo, os seus movimentos bruscos e zangados. Meu Deus, sou um idiota! Ethan, por favor... Naomi deu um passo em direção a ele. Não. A palavra era dura, final. Não te aproximes de mim. Deixa-me explicar. Explicar o quê? A voz dele subiu, todo o seu controlo habitual desfeito. Explicar que andaste a mentir a todos durante 2 meses? Explicar que não és quem disseste ser? Que tudo entre nós foi construído sobre engano? Eu nunca te menti. Estiveste a mentir o tempo todo. O rosto de Ethan estava corado agora, os olhos brilhantes de mágoa e fúria. A trabalhar aqui sob um nome falso, a fingir ser apenas mais uma analista, a deixar-me... Ele parou, a mandíbula apertada. Riste-te disso? De como eu não sabia? De como eu estava a apaixonar-me pela filha do chefe sem sequer me aperceber? Não foi assim. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naomi. Eu queria provar-me. Precisava de saber se conseguiria sem o nome do meu pai. Então usaste um nome diferente e fizeste-nos a todos de parvos. Ethan, disse Charles, a voz firme. Se isso é suficiente. A Naomi não queria magoar ninguém. Com todo o respeito, senhor, não é o senhor quem me diz o que é suficiente. A voz de Ethan tremeu. O senhor também faz parte deste engano. Quantas pessoas sabem? Apenas os recursos humanos e o supervisor direto de Naomi, disse Charles baixinho. E o senhor achou isso aceitável? Deixar a sua filha infiltrar-se na sua própria empresa? Ela não se infiltrou em nada. Ela ganhou a sua posição aqui, sob falsos pretextos. Ethan recolheu os papéis com as mãos trêmulas. Preciso de ir embora. Ethan, por favor. Naomi moveu-se em direção a ele, desesperada. Apenas deixa-me explicar por quê. Ele olhou para ela e a dor nos seus olhos cortou-lhe o coração. Eu falei-te do meu pai, disse ele, a voz embargada. Falei-te de como a confiança o destruiu. E tu estavas sentada a ouvir e a dizer todas as coisas certas sobre correr riscos e ser vulnerável, enquanto me mentias descaradamente o tempo todo. Eu queria contar-te, mas não contaste. Ele passou por ela e foi até a porta. Foi a escolha que fizeste. Ethan, ele parou na ombreira da porta, mas não se virou. Tenho uma regra sobre não namorar com funcionários. Sabes por quê? Porque acontece exatamente isto. Porque as pessoas usam relações para ascensão, para acesso, para jogos que não quero jogar. Quebrei essa regra por ti, e é isto que recebo. Então ele foi-se embora, a porta fechando-se atrás dele com um clique suave que ecoou como um tiro. Naomi ficou paralisada, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar para além do olhar de traição nos olhos de Ethan. Naomi. O pai veio de trás da secretária. Querida, eu perdi-o. A voz dela quebrou. Perdi-o. E a culpa é minha. Charles puxou-a para os braços enquanto ela soluçava. Vamos resolver isto. Vamos dar um jeito. Mas Naomi sabia que algumas coisas não podiam ser resolvidas. Alguma confiança, uma vez quebrada, nunca poderia ser reparada. Ela queria provar-se, ser amada por quem era, e não por ser filha de quem era. Em vez disso, provou que era exatamente o que Ethan mais temia, alguém em quem não se podia confiar, alguém que mentia para conseguir o que queria, e agora tinha perdido a única coisa que importava mais do que qualquer emprego, qualquer reputação, qualquer nome de família. Ela tinha o perdido. Naomi não dormiu naquela noite.
Sentou-se no sofá, no escuro, a olhar para o nada. O telemóvel estava em silêncio ao lado dela, sem chamadas, sem mensagens, nada de Ethan. E por que haveria? Ela tinha destruído qualquer confiança que existia entre eles. Naomi. Lídia saiu do quarto envolta num roupão. São 3 da manhã, precisas de dormir. Não consigo. Lídia sentou-se ao lado dela e pegou-lhe na mão. Conta-me o que aconteceu. Então Naomi contou. Contou-lhe tudo. A entrada no gabinete do pai. O rosto de Ethan quando percebeu a verdade. O silêncio terrível que se seguiu. Quando terminou, novas lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Oh, querida. Lídia puxou-a para um abraço. Sinto muito. Devia ter lhe contado antes. Antes que ele sentisse algo por mim. Antes que eu sentisse algo por ele. Estavas assustada. Isso não é desculpa. Naomi afastou-se, limpando os olhos. Ele confiou-me a sua história, os seus medos. E eu continuei a mentir-lhe. Não estavas a mentir. Apenas não lhe estavas a contar tudo. Isso é a mesma coisa para alguém como o Ethan. A voz de Naomi quebrou. Toda a vida dele é construída sobre controlo e certeza. Eu tirei-lhe isso. Lídia ficou em silêncio por um momento. O que vais fazer? Não sei. A gala é esta noite. Não posso simplesmente não aparecer. Demasiadas pessoas contam comigo. Mas enfrentá-lo... Ela abanou a cabeça. Não sei se consigo. Tu és mais forte do que pensas, disse Lídia com firmeza. Vais superar esta noite. Depois vais descobrir o que vem a seguir. Mas quando o amanhecer rompeu sobre a cidade, Naomi não tinha a certeza se acreditava nisso. Entrar no escritório pareceu como entrar num pelotão de fuzilamento. Naomi manteve a cabeça baixa, movendo-se rapidamente para a sua secretária, mas conseguia sentir olhos sobre ela, ouvir sussurros seguindo os seus passos. Rachel apareceu no seu cubículo, a expressão compreensiva. Estás bem? As pessoas estão a dizer, estou bem. Naomi não tirou os olhos do computador. O que estão as pessoas a dizer? Rachel hesitou. Que és filha de Charles Carter, que tens andado a trabalhar aqui sob um nome falso, que tu e o Ethan... Ela deixou a frase no ar. É verdade. A voz de Naomi era monótona. Sobre o meu pai, de qualquer forma. Sou filha dele. Tenho usado o apelido da minha mãe porque queria provar que conseguia ter sucesso sozinha. Porque não contaste às pessoas? Porque assim não saberia se me respeitavam pelo meu trabalho ou por ser filha de quem era. Naomi finalmente olhou para Rachel. Tu entendes isso, certo? Acho que sim. Rachel olhou em volta nervosamente. Mas as pessoas sentem-se enganadas, como se estivesses a espiá-las ou algo assim. Eu não estava a espiar. Eu estava apenas a trabalhar. Eu sei. Mas tu sabes como funcionam as mexericos de escritório. Naomi sabia, e sabia que ia piorar. Às 9 horas, ela tinha de participar numa reunião pré-gala. Todos os membros do comitê de planeamento estariam lá, incluindo Ethan. As mãos tremeram-lhe enquanto recolhia os seus materiais. Ela conseguiria fazer isto. Tinha de fazer isto. A gala era em 9 horas. As crianças dependiam deste evento para mostrar os seus programas. Não podia desapontá-los só porque a sua vida pessoal estava a desmoronar-se. A sala de reuniões estava cheia quando ela chegou. David e Rachel estavam lá, juntamente com 2 gestores seniores, e Ethan, sentado na cabeceira da mesa, com uma expressão esculpida em pedra. Ele não olhou para ela quando ela se sentou. Vamos começar, disse Ethan, a voz nítida e profissional. Temos as verificações finais para fazer antes de hoje à noite. Durante a hora seguinte, reviram cada detalhe da gala. Ethan foi eficiente, minucioso, completamente profissional. Abordou as perguntas e preocupações de todos. Confirmou as atribuições e os prazos. Ele falou com Naomi exatamente uma vez. Senhorita Ellis, apresentará o segmento do programa juvenil às 8h30. Os seus materiais estão preparados? Sim, a sua voz mal funcionou. Está tudo pronto. Bom, foi só isso. Sem calor, sem reconhecimento de tudo o que tinha existido entre eles apenas ontem. Ele tratou-a como uma estranha. Doía mais do que a raiva doeria. Quando a reunião terminou, Naomi tentou alcançá-lo. Ethan, podemos por favor falar? Não acho que haja nada a discutir, senhorita Ellis. Ele recolheu os papéis sem olhar para ela. Temos uma obrigação profissional esta noite. Vamos focar-nos nisso. Mas é tudo. Ele saiu, deixando-a sozinha na sala de reuniões. Naomi afundou-se numa cadeira, o peito apertado,
Isto era pior do que ela imaginara. O profissionalismo frio, o encerramento total. Como se ela não significasse nada. Como se nunca tivesse significado nada. À noite, Naomi sentia-se a mover-se através de um nevoeiro. Tinha ido para casa para se vestir com o vestido que comprara para a gala. Um simples vestido preto que a fazia sentir elegante e profissional. Agora, de pé no salão de baile do Hotel Plaza, via a sala encher-se de convidados. Tudo parecia perfeito. As decorações, a iluminação, a disposição das mesas. Todo o seu trabalho árduo tinha valido a pena. Mas Naomi não conseguia sentir nada além de entorpecimento. Estás linda. O pai apareceu ao lado dela, elegante no seu smoking. Estás pronta? Tanto quanto poderei estar. Charles estudou o rosto dela. Já falaste com ele? Ele não fala comigo. Mal consegue olhar para mim. Dá-lhe tempo. Pai, não viste a cara dele. A forma como ele olhou para mim. A garganta de Naomi apertou. Não acho que o tempo vá resolver isto. Naomi, preciso de verificar as apresentações. Ela afastou-se antes que o pai pudesse ver as suas lágrimas. A gala começou às 7. Naomi estava no fundo do salão, a ver os convidados a misturarem-se e os empregados a circularem com champanhe. Viu clientes com quem o pai trabalhava há anos, investidores em fatos caros, líderes comunitários e políticos, e viu Vivian. A diretora de Relações Públicas estava deslumbrante num vestido vermelho que se ajustava a cada curva. Ela estava perto de Ethan, a rir de algo que ele dissera, a mão pousada no braço dele. Naomi desviou o olhar. Não tinha o direito de ter ciúmes. Não tinha o direito de sentir nada. Às 8h, o programa começou. Charles fez o discurso de abertura, agradecendo a todos pelo apoio e explicando a missão do evento de angariação de fundos daquela noite. Em seguida, os chefes de departamento apresentaram várias iniciativas da empresa. Quando Ethan subiu ao palco para introduzir o segmento do programa juvenil, o coração de Naomi apertou. Ele parecia tão confiante lá em cima, tão completamente no controlo. Ninguém adivinharia que, há menos de 24 horas, o seu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Este programa representa o que a Carter Global representa, disse Ethan, a voz a ecoar pelo salão. Investir em jovens que têm talento e ambição, mas faltam recursos. Esta noite, vão ouvir diretamente de alguns destes estudantes sobre os seus sonhos e o seu trabalho. Ele gesticulou para o lado do palco. A apresentar este segmento está Naomi Ellis, que desenhou a apresentação desta noite. Naomi? Ela não esperava que ele usasse o nome dela, não esperava que ele a reconhecesse de todo, mas enquanto caminhava para o palco, viu algo a cintilar nos seus olhos, algo que não era tão frio como antes. Então desapareceu, e ele passou por ela, indo para o seu lugar. Naomi pegou no microfone, as mãos a tremer ligeiramente. Olhou para centenas de rostos, investidores, executivos, pessoas que podiam mudar a vida destas crianças com o seu apoio. Boa noite, começou ela. Obrigada por estarem aqui esta noite. Os jovens que estão prestes a conhecer são excepcionais. Não porque tiveram vidas fáceis, mas porque lutaram pela sua educação, apesar de todos os obstáculos. Eles não precisam da nossa pena. Precisam do nosso apoio, dos nossos recursos e da nossa crença no seu potencial. Ela clicou para o primeiro slide. Deixem-me apresentar-vos o Marcos. Nos 20 minutos seguintes, Naomi partilhou as histórias dos estudantes. Tinha entrevistado cada um pessoalmente. Aprendera sobre as suas lutas e os seus sonhos. Agora, ela dava-lhes vida para aquela audiência, tornando-os reais, fazendo-os importar. Quando terminou, o salão de baile explodiu em aplausos. Os convidados levantaram-se aplaudindo com entusiasmo. A sua visão ficou turva com lágrimas, mas estas eram lágrimas diferentes. Estas eram pelas crianças que mereciam este reconhecimento. Ao sair do palco, apanhou o olhar de Ethan. Ele também aplaudia, e por um breve momento ela viu orgulho na sua expressão. Então alguém bloqueou a sua visão. Vivian interpôs-se no seu caminho, sorrindo docemente. Que atuação, disse Vivian. Muito comovente. Obrigada. Suponho que ser filha do chefe te dê confiança. O sorriso de Vivian não vacilou. Sabendo que não podes realmente falhar, aconteça o que acontecer. O estômago de Naomi encolheu. Isso não é... A propósito, agora toda a gente sabe. Quem tu realmente és? Eu fiz questão.
Vivian inclinou-se, a voz baixando para um sussurro. Eu disse-te para ficares longe do Ethan. Não ouviste. Então agora toda a gente sabe que és apenas uma princesa privilegiada a brincar aos normais. Por que estás a fazer isto? Porque o Ethan merece alguém melhor do que alguém que lhe mente. Ele e eu temos um passado. Entendemo-nos. E quando ele parar de estar zangado contigo, ele vai lembrar-se do que tivemos. Vivian afastou-se, deixando Naomi sozinha no corredor fora do salão de baile. Ela sentiu-se mal, fria, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. À sua volta, ouvia sussurros. Via pessoas a olhar para ela. A fofoca espalhara-se mais rápido do que ela pensava ser possível. Amanhã todos na empresa saberiam. Todos estariam a falar da filha do bilionário que fingiu ser uma funcionária comum. Naomi empurrou a multidão, desesperada por ar. Encontrou um canto tranquilo perto do lobby do hotel e afundou-se num banco. Isto tinha acabado. Tudo. Ela não podia ficar na Carter Global agora. Não podia enfrentar os sussurros, o julgamento e o profissionalismo frio de Ethan todos os dias. Precisava de sair. De recomeçar noutro lugar onde pudesse ser apenas Naomi, sem o nome Carter e sem esta confusão. Tirou o telemóvel e abriu o e-mail. Os seus dedos tremeram enquanto digitava. Prezado Sr. Carter e Sr. Reed, aceitem, por favor, a minha demissão da Carter Global Holdings, com efeitos imediatos. Lamento qualquer perturbação que isto possa causar. A dissimulação da minha identidade foi errada e assumo total responsabilidade por ela. Desejo à empresa contínuo sucesso. Atenciosamente, Naomi Carter. Ela clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideias. Estava feito. Ethan estava no salão de baile a aceitar os cumprimentos de investidores e clientes. A gala tinha sido um sucesso. Tinham angariado mais dinheiro do que o projetado. As apresentações do programa juvenil tinham comovido as pessoas até as lágrimas. Mas sentia-se vazio por dentro. Continuava a ver Naomi no palco, a partilhar as histórias daqueles estudantes com tanta paixão e graça. Ela tinha sido brilhante. Tudo o que ele sabia que ela podia ser, e mal tinha conseguido olhar para ela. Que noite, disse Mark, aparecendo ao seu lado. Devias estar orgulhoso. Foi um esforço de equipa. Sim, especialmente a contribuição da Naomi. Mark observou-o. Já falaste com ela? Não há nada a dizer. A sério? Porque do meu ponto de vista, há bastante a dizer. A mandíbula de Ethan apertou. Ela mentiu-me, Mark. Durante 2 meses. Deixou-me acreditar que era alguém que não era. Será que sim? A voz de Mark era gentil, mas firme. Ou fizeste suposições sobre quem ela era com base no seu apelido? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que talvez estejas mais zangado contigo mesmo do que com ela, porque quebraste a tua própria regra, porque te permitiste importar, e agora estás à procura de razões para a afastar antes que ela te possa magoar mais. As palavras atingiram-no demasiado perto do coração. Tu não entendes. Eu sei que ela é filha de Charles Carter. Eu sei disso desde que ela começou aqui. O Charles disse-me pessoalmente. Mas sabes o que mais eu sei? Que ela trabalhou mais do que qualquer outra pessoa na sua equipa, que nunca pediu tratamento especial, que aceitou esta tarefa e a transformou em algo extraordinário. Mark fez uma pausa. Ela não mentiu sobre quem é como pessoa, Ethan. Ela simplesmente não te contou sobre o pai dela. Isso não é uma omissão pequena. Não, não é. Mas é imperdoável. Antes que Ethan pudesse responder, Vivian apareceu com 2 flutes de champanhe. Estavam aqui. Estive à vossa procura. Ela entregou-lhe uma flute, os dedos roçando os dele. Parabéns pela noite. Foi perfeita. Obrigado, mas... Estava a pensar que devíamos celebrar. Só nós os dois. Como nos velhos tempos. Ela aproximou-se. O seu perfume era avassalador. Lembram-te de como éramos bons juntos? Ethan recuou. Vivian, acabamos há 2 anos. Só por causa da tua regra ridícula sobre relações no escritório. Mas essa regra não parece importar muito agora, pois não? O sorriso dela tornou-se afiado. Quebraste-a pela pequena Naomi Carter. Algo no tom dela fez soar os alarmes. O que lhe disseste? Nada que ela não precisasse de ouvir. Que não engana ninguém. Que toda a gente sabe que ela está só a fingir. Vivian sorveu o champanhe. A coitada parecia devastada. Mas é isso que acontece quando se mente às pessoas. O sangue de Ethan gelou. O que é que lhe disseste exatamente? Apenas a verdade.
que ela é uma princesa privilegiada que... Onde é que ela está? Ethan olhou à sua volta no salão. Onde está a Naomi? Não sei. Fugiu para algum lado. Por que é que te importas? Mas Ethan já estava em movimento a procurar na multidão. Encontrou Charles perto do palco. Já viste a Naomi? Há uns 20 minutos. Por quê? O que se passa? A Vivian disse-lhe algo. Preciso de a encontrar. A expressão de Charles ensombreceu-se. O que disse a Vivian? Não sei exatamente, mas não foi bom. Procuraram juntos pelo salão, depois pelos corredores. Nada. Naomi tinha desaparecido. Ethan tirou o telemóvel e viu uma notificação de e-mail. O coração encolheu-lhe ao ler o assunto. Carta de demissão. Ele abriu-o, e cada palavra parecia um murro no estômago. Não, ele suspirou. Não, não, não. O que é? Charles perguntou. Ethan mostrou-lhe o e-mail. O rosto de Charles ficou pálido. Quando é que ela enviou isto? Há 20 minutos. Ela vai desaparecer. A voz de Charles tremeu. Vai-se embora, e eu não vou. Ele parou, a dor a brilhar no rosto. Acabei de a ter de volta. Não a posso perder outra vez. Ethan olhou para o e-mail, e de repente tudo o que Mark dissera lhe veio à mente. Ela tinha cometido um erro. Sim, tinha guardado um segredo, mas não tinha mentido sobre quem era como pessoa. Tinha-lhe mostrado exatamente quem era. Apaixonada, dedicada, atenciosa, genuína. E ele tinha-lhe atirado tudo à cara porque tinha demasiado medo de arriscar ser magoado. Preciso de falar com ela, Ethan disse. Tens de fazer mais do que falar. Charles olhou para ele com a intensidade protetora de um pai. Aquela jovem é a minha filha. Se fores ter com ela, é melhor teres a certeza do que estás a fazer. Porque se a magoares outra vez, não me importa quão bom és no teu trabalho. Vais ter de prestar contas a mim. Tenho a certeza. E enquanto Ethan o dizia, percebeu que era verdade. Ele tinha a certeza. Eu amo-a, Senhor. Apaixonei-me por ela e tive demasiado medo de o admitir. Então, transformei-o em raiva quando ela me deu a desculpa. Charles estudou-o por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. O apartamento dela é em Chelsea. Vou enviar-te a morada por mensagem. Obrigado. Ethan, Charles agarrou-lhe o braço. Arranja isto, por favor. Ela precisa de alguém que a veja por quem ela é, não por quem é o pai dela. Acho que tu és essa pessoa, mas tens de lhe o provar. Ethan acenou e dirigiu-se para a saída. Atrás dele o baile continuava, pessoas a rir e a celebrar. Mas tudo em que conseguia pensar era no rosto de Naomi na noite anterior, nas lágrimas a escorrer-lhe pelas bochechas, na devastação nos seus olhos. Ele tinha-lhe feito aquilo. Agora, tinha de encontrar uma forma de corrigir a situação. A chuva tinha recomeçado quando Ethan chegou ao prédio de Naomi. Parou no passeio, a olhar para as janelas iluminadas, a tentar descobrir qual era a dela. Tinha deixado o casaco no baile. A sua camisa branca estava encharcada, colada à pele. O cabelo pingava água para os olhos. Provavelmente parecia louco. Não se importava. Encontrou o número do apartamento dela no diretório e tocou. Sem resposta. Tentou novamente. Continuou nada. Ela não te quer ver. Ethan virou-se. Uma jovem estava à entrada do prédio, a segurar a porta. Estava vestida de pijama e chinelos felpudos, o cabelo preso num coque desfeito. Tu deves ser a Lídia, ele disse. E tu deves ser o vice-presidente que partiu o coração da minha melhor amiga. A sua expressão era feroz. Dá-me uma boa razão para eu te deixar subir. Porque eu estava errado. Porque a magoei e preciso de pedir desculpa, porque eu... A voz dele falhou. Porque eu a amo e preciso que ela saiba disso. Lídia estudou-o por um longo momento. A chuva a cair entre eles. Depois suspirou. Apartamento 4C. Mas se a fizeres chorar outra vez, vou garantir que te arrependes. Compreendido. Ela segurou a porta aberta. Ethan pingou água pelo chão do átrio e subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Quando chegou ao quarto andar, encontrou o apartamento 4C e bateu à porta, sem resposta. Naomi? Ele bateu com mais força. Naomi, por favor, sei que estás aí. Sei que não me queres ver, mas preciso de falar contigo. Apenas 5 minutos, por favor. Silêncio. Li a tua carta de demissão. Não podes ir embora. Não assim. Não por causa do que eu disse. Ele encostou a testa à porta. Eu estava zangado e descarreguei em ti, mas as coisas que disse... Não as queria dizer. Estava assustado.
assustado com o quanto me importo contigo, assustado por me ter apaixonado por alguém que me podia magoar. Então, afastei-te antes que tu o pudesses fazer primeiro. Continuou Nada. Sei que guardaste um segredo e sim doeu-me que não me tenhas contado, mas entendo por que o fizeste. Querias que as pessoas te vissem a ti, não o nome do teu pai. Querias provar o teu valor. E conseguiste, Naomi. Provaste que és brilhante e dedicada, e tudo o que eu pensava que eras. A voz dele baixou para quase um sussurro. Não me apaixonei pela herdeira. Apaixonei-me pela mulher que ficava até tarde a analisar relatórios de fusões, que se importava mais com as histórias daquelas crianças do que com impressionar investidores, que me desafiava e me fazia querer ser melhor. Ele engoliu em seco. Apaixonei-me por ti, Naomi. Apenas por ti. A porta abriu-se. Naomi estava lá de jeans e camisola larga, os olhos vermelhos de tanto chorar. Parecia exausta e de coração partido, e ainda assim a coisa mais linda que Ethan alguma vez vira. Estás encharcado, ela disse baixinho. Vim a correr do baile. Vieste a correr? Isso são tipo 15 quarteirões. Precisava de te ver. Olharam-se. A chuva pingava da roupa de Ethan para o capacho dela. Devias entrar, Naomi disse finalmente, antes que apanhes uma pneumonia. Ela afastou-se e Ethan entrou no apartamento dela. Era pequeno, mas acolhedor, decorado com plantas, livros e almofadas coloridas. Parecia-se com ela. Lídia saiu do que devia ser o seu quarto. Deu um olhar de aviso a Ethan. Depois disse a Naomi, estarei no meu quarto se precisares de mim. Quando ficaram sozinhos, Naomi entregou uma toalha a Ethan. Ele secou o cabelo e o rosto, tentando encontrar as palavras certas. Desculpa, ele disse, pela noite passada, por hoje, por te tratar como se não importasses. Eu também peço desculpa. Naomi abraçou-se, sem o olhar diretamente nos olhos. Devia ter te contado antes sobre quem é o meu pai. É que eu gostava de ser vista apenas como Naomi, não como filha de alguém, não como um nome que carrega expectativas e suposições. Ela finalmente olhou para ele. Contigo, sentia que podia ser eu mesma, e não queria perder isso. Não o terias perdido. Não teria? A voz dela era triste. Tu tens regras, Ethan. Tu tens muros, e um desses muros é sobre não confiar em pessoas com privilégios. Pessoas como eu. Ele não podia negar. Tens razão. Eu tenho muros. Porque o meu pai confiou nas pessoas erradas, e isso destruiu-o. Prometi a mim mesmo que nunca seria tão vulnerável. Ele aproximou-se. Mas depois conheci-te, e tu fizeste-me querer deitar esses muros abaixo. Fizeste-me querer correr o risco. Até descobrires quem eu sou realmente. Até eu ficar com medo, ele corrigiu. Quando te vi no escritório do teu pai, a chamá-lo de pai, tudo o que sentia por ti aterrorizou-me. Então transformei-o em raiva. Disse a mim mesmo que me tinhas traído, que eras igual às pessoas que tinham magoado o meu pai, mas isso não era justo e não era verdade. Os olhos de Naomi brilharam com novas lágrimas. A Vivian disse que mereces alguém melhor do que alguém que mente. A Vivian está errada. A raiva explodiu dentro dele. Ela tem tentado meter-se entre nós desde o início. Eu devia ter acabado com isso mais cedo. Ela disse-me que toda a gente está a falar, que todos pensam que sou apenas uma princesa privilegiada a brincar aos trabalhos. Então são uns idiotas. Ethan pegou nas mãos dela, gentilmente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não o fez. Tu trabalhaste mais do que qualquer um na minha equipa. Conquistaste cada grama de respeito que recebeste. O teu apelido não muda isso, mas muda como as pessoas me veem. Então não estão a olhar para as coisas certas. Ele apertou-lhe as mãos. Eu vejo-te, Naomi. Vejo quem tu és realmente. E amo o que vejo. A respiração dela ficou presa. Ethan, eu amo-te, ele disse, a voz rouca de emoção. Amo como te importas com as pessoas. Amo como vês o mundo. Amo como me fazes querer ser melhor, mais corajoso, mais honesto. Ele puxou-a para mais perto. Eu amo-te, e lamento que me tenha levado tanto tempo a dizê-lo. Lamento ter te magoado em vez de te dizer a verdade. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Naomi. Eu também te amo. Tenho me apaixonado por ti desde aquela noite em que me ajudaste com a análise de mercado, desde que me contaste sobre o teu pai e confiaste em mim com a tua dor. A voz dela falhou. E depois, eu quebrei essa confiança. Não,
Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. Tu protegeste-te. Isso é diferente. E já acabei de te punir por isso. Por um longo momento, ficaram ali parados, abraçados, deixando a verdade assentar entre eles. Eu falava a sério quando disse na minha demissão. Naomi disse finalmente. Não posso ficar na Carter Global. Não com toda a gente a falar. Não contigo como meu supervisor. Então falarei com o teu pai. Vamos arranjar uma solução. Um departamento diferente, uma função diferente, ou... Ele hesitou. Ou nós os dois saímos e começamos num sítio novo, juntos. Ela afastou-se para o olhar. Tu deixarias a Carter Global? Por ti, num piscar de olhos. Ethan, essa é a tua carreira. Tu trabalhaste tanto. E de que serve o sucesso se eu for infeliz? Ele segurou o rosto dela nas mãos. Tu importas mais do que qualquer emprego, mais do que qualquer regra que fiz para me proteger. Tu importas mais do que tudo. Naomi beijou-o então, erguendo-se na ponta dos pés para o alcançar, as mãos agarradas à camisa molhada dele. O beijo foi suave e desesperado, e cheio de tudo o que tinham estado a reprimir. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar ofegantes, Ethan encostou a testa à dela. Não te demitas, ele sussurrou. Ainda não. Deixa-me arranjar isto. Deixa-me resolver isto. Como? Ainda não sei, mas vou descobrir. Ele beijou-a novamente, gentilmente. Eu prometo. E pela primeira vez desde a noite anterior, Naomi sentiu a esperança desabrochar no seu peito. Talvez isto não tivesse acabado afinal. A manhã de segunda-feira chegou com um ar outonal fresco e uma energia nervosa. Naomi vestiu-se cuidadosamente com um fato azul que a fazia sentir-se profissional e poderosa. Hoje, todos saberiam a verdade. Lídia saiu do seu quarto enquanto Naomi verificava o seu reflexo uma última vez. Estás fantástica, como uma verdadeira chefe. Sinto que vou vomitar. Isso é normal. Lídia abraçou-a. Mas tu consegues. Não fizeste nada de errado. Lembra-te disso. A reunião geral estava marcada para as 9. Naomi chegou cedo, entrando discretamente na parte de trás da grande sala de conferências. Os funcionários entravam, cochichando e lançando-lhe olhares. Ela mantinha a coluna direita e a expressão calma. Ethan entrou e encontrou-a de imediato. Aproximou-se para ficar ao lado dela, um sinal silencioso de apoio. À sua volta, os murmúrios intensificaram-se. Às 9 em ponto, Charles entrou com Mark Benson. A sala silenciou-se. Bom dia, Charles começou. Sei que houve muita conversa este fim de semana. Por isso, quis abordar o assunto diretamente. Primeiro, permitam-me confirmar o que muitos de vocês já ouviram. Naomi Ellis é minha filha. O seu nome completo é Naomi Carter. As cabeças viraram-se para Naomi. Ela lutou contra o impulso de encolher-se. Há 2 meses, a Naomi pediu para trabalhar aqui com o apelido da mãe. Charles continuou. Não porque estivesse a esconder algo, mas porque queria provar-se pelo mérito, não pelo apelido. Concordei porque compreendi esse desejo e porque confiei na sua capacidade de ter sucesso por mérito próprio. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Nos últimos 2 meses, a Naomi fez exatamente isso. Produziu um trabalho excepcional. Contribuiu para grandes projetos. Conquistou o respeito dos colegas através da dedicação e do talento. O facto de ser minha filha não muda nada disso. Pelo contrário, torna as suas conquistas ainda mais impressionantes, porque teve de trabalhar o dobro para provar que pertencia aqui sem usar o meu nome. Alguém na multidão mexeu-se desconfortavelmente. Sei que alguns de vocês se sentem enganados, Charles disse. E compreendo isso, mas quero ser claro. A Naomi não mentiu a ninguém. Usou o seu nome legal. Candidatou-se à sua posição. Foi contratada com base nas suas qualificações. A única coisa que não fez foi anunciar a nossa relação. E essa foi uma decisão minha tanto quanto dela. Mark deu um passo em frente. Com efeito, a partir de hoje, a Naomi será promovida a coordenadora de projetos especiais, reportando diretamente a mim. Ela liderará iniciativas de inovação e o desenvolvimento de novos programas. Esta promoção foi decidida antes dos eventos deste fim de semana, baseada exclusivamente no seu desempenho. Naomi sentiu o rosto aquecer. Uma promoção. O pai tinha mesmo falado a sério. Se alguém tiver preocupações ou perguntas, Charles disse, a minha porta está aberta, mas quero deixar uma coisa perfeitamente clara.
Naomi Carter está aqui porque é talentosa e trabalhadora. Conquistou o seu lugar nesta empresa. E espero que seja tratada com o mesmo profissionalismo e respeito que qualquer outro funcionário. É tudo. A reunião dispersou-se lentamente. Algumas pessoas evitavam os olhos de Naomi. Outros acenavam com a cabeça ao passar. Rachel parou e apertou-lhe o braço. Parabéns pela promoção. Obrigada, Naomi conseguiu dizer. À medida que a sala esvaziava, Ethan tocou-lhe no cotovelo suavemente. Como te sentes? Como se pudesse finalmente respirar, ela admitiu. Bom, ele sorriu. Porque temos trabalho a fazer. O teu primeiro projeto de inovação. Descobrir como tornar o programa para jovens permanente. O coração dela deu um salto. A sério? A sério. O Mark e eu discutimos isso esta manhã. O jantar de gala angariou dinheiro suficiente para financiar o programa por 2 anos. Agora precisamos de alguém para o gerir. Alguém que compreenda os miúdos e acredite na missão. Eu quero fazê-lo, Naomi disse imediatamente. Eu sei. É por isso que o estamos a entregar a ti. A expressão de Ethan tornou-se séria. Mas Naomi, chega de segredos entre nós. O que quer que surja, quaisquer que sejam os desafios que enfrentarmos, falamos sobre isso. Combinado? Combinado. Ela olhou à volta para ter a certeza de que estavam sozinhos e depois beijou-o rapidamente. Obrigada por teres ficado ao meu lado hoje. Sempre, ele disse. De agora em diante, é sempre. As semanas seguintes passaram num turbilhão de mudanças. Naomi mudou-se para o seu novo escritório, pequeno, mas com uma janela com vista para a cidade. Ela mergulhou no desenvolvimento do programa para jovens, entrevistando estudantes, conversando com educadores, construindo algo significativo de raiz. A fofoca esbateu-se lentamente. A maioria das pessoas parecia aceitar a explicação de Charles. Alguns permaneceram céticos, mas Naomi aprendeu a ignorá-los. Tinha trabalho a fazer, e esse trabalho importava mais do que as suas opiniões. A sua relação com Ethan aprofundou-se. Eram cuidadosos no trabalho, mantendo limites profissionais, mas as noites e os fins de semana pertenciam-lhes. Jantares longos, passeios pelo Parque Eduardo VII, noites tranquilas no apartamento dela ou no dele. Ela aprendeu que ele gostava de filmes antigos e trocadilhos péssimos, que não sabia cozinhar, mas adorava vê-la tentar, que dormia de lado esquerdo e sonhava com projetos de arquitetura, que, quando confiava em alguém, confiava completamente, e ela apaixonava-se por ele um pouco mais a cada dia. Um sábado à tarde, Naomi estava sentada no escritório do pai, apenas os dois. Tinham estado a falar sobre o programa para jovens, mas a conversa tinha se desviado para coisas mais pessoais. Senti falta disto, Charles disse suavemente. Ter-te na minha vida, verdadeiramente presente. Também senti falta. Naomi pousou a chávena de café. Desculpa ter estado tão zangada por tanto tempo. Compreendo agora que estavas a fazer o que pensavas ser o melhor. Cometi erros, Charles disse. Devia ter lutado mais para ficar na tua vida. Devia ter te tornado uma prioridade em vez do trabalho. Mas estás a compensar agora. Estou a tentar. Ele sorriu tristemente. Sei que não posso recuperar esses anos, mas posso aproveitar ao máximo o tempo que nos resta. Não fales assim. Não és assim tão velho. Tenho 58 anos, querida, e tenho pensado na reforma, em abrandar enquanto ainda tenho saúde para desfrutar. O peito de Naomi apertou-se. Como seria isso? Deixaria o cargo de CEO. O Mark assumiria. Ele está pronto. E tu? Ele fez uma pausa. Terias tempo para construir o teu próprio caminho, sem que todos te comparassem a mim. Sem a minha sombra a pairar sobre tudo o que fazes. A tua sombra já não me incomoda, Naomi disse honestamente. Sei quem sou agora. Sei o que consigo fazer. O teu nome não me define. É apenas parte da minha história. O orgulho brilhava nos olhos de Charles. Cresceste tanto. Tenho muito orgulho na mulher em que te tornaste. Eles conversaram até ao anoitecer, sarando velhas feridas e construindo novas pontes. Quando Naomi finalmente partiu, sentiu-se mais leve do que há anos. O pai estava de volta à sua vida, verdadeiramente de volta. E nada tiraria isso novamente. 3 meses após o jantar de gala, a Carter Global Holdings realizou a sua reunião trimestral do Conselho de Administração. Naomi tinha sido convidada a apresentar o relatório de progresso do programa para jovens. Era a sua primeira vez a apresentar ao Conselho.
O estômago apertava-se de nervosismo a manhã toda. Ethan encontrou-a no escritório 1 hora antes da reunião. Vai ser ótima. E se não for? E se acharem que o programa é um desperdício de dinheiro? Então vais mostrar-lhes os dados que provam o contrário. Ele sentou-se na beira da secretária dela. Colocaste 15 alunos em estágios profissionais. 3 receberam bolsas de estudo universitárias. O programa foi destaque em 2 jornais de grande circulação. São factos que eles não podem contestar. Tens razão. Naomi respirou fundo. Eu consigo fazer isto. Eu sei que consegues. Ele olhou para a porta para ter a certeza de que estavam sozinhos. Depois inclinou-se para a beijar. Eu acredito em ti. A reunião do conselho foi tão intimidante quanto ela temia. 20 administradores à volta de uma mesa imponente, todos a observá-la com graus variados de interesse e ceticismo. Charlie sentava-se à cabeceira, a sua expressão neutra e profissional. Mas Naomi tinha vindo preparada. Apresentou as suas descobertas claramente, apoiou cada afirmação com dados e partilhou testemunhos em vídeo de estudantes cujas vidas tinham mudado por causa do programa. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. Então, um dos membros do conselho começou a aplaudir. Outros juntaram-se. Até os céticos acenaram com a cabeça em aprovação. Excelente trabalho, Sra. Carter, disse o diretor financeiro. Este é exatamente o tipo de iniciativa que nos distingue dos nossos concorrentes. Após a reunião, Charles alcançou-a no corredor. Isso foi notável. Tu os convenceste completamente. Obrigada, pai. Naomi sorriu. É bom conquistá-los. Não os conquistaste apenas. Tu os impressionaste. Ele baixou a voz. É por isso que vou propor algo ao conselho no próximo mês. Quero criar uma nova posição, diretora de inovação e impacto social. E quero que sejas tu a preenchê-la. A respiração de Naomi engasgou. Diretora? Pai, só estou cá há 5 meses. E realizaste mais em 5 meses do que algumas pessoas em 5 anos. Tu mereces isto, Naomi. Não porque és minha filha, mas porque és a pessoa certa para o cargo. O que pensaria o Ethan? O que pensariam todos? O Ethan já sabe. Ele é que sugeriu. Charlie sorriu. E todos os outros verão o que eu vejo. Alguém com visão, dedicação e a capacidade de fazer a verdadeira mudança acontecer. Lágrimas picaram os olhos de Naomi. Não sei o que dizer. Diz que vais considerar. É tudo o que peço. Ela abraçou-o com força. Obrigada por acreditares em mim. Sempre, querida, sempre. Naquele fim de semana, Ethan levou Naomi a um lugar especial. Ele não lhe diria para onde iam, apenas pediu-lhe para se vestir calorosamente. Acabaram no topo de um edifício no centro de Lisboa. Não um bar ou restaurante, apenas um espaço vazio com uma vista da cidade que se estendia em todas as direções. A cidade cintilava como se as estrelas tivessem caído à terra. Como conseguiste acesso a isto? Naomi perguntou, olhando em volta maravilhada. Conheço pessoas. Ethan puxou-a para perto, contra o frio da noite. Queria mostrar-te algo. Ele apontou através do horizonte. Vês aquele edifício, o de vidro com luzes azuis? A Carter Global. Certo. E aquele ali com o telhado verde? Foi onde morei quando me mudei para Lisboa pela primeira vez. Tinha 23 anos, estava sem dinheiro e aterrorizado por ter cometido um erro ao deixar o porto. Ele virou-a ligeiramente. Aquele edifício ali é onde a empresa do meu pai costumava ser. Antes de ir à falência, eu costumava vir aqui e olhar para ele, lembrando-me por que tinha de ter sucesso, por que tinha de ser perfeito e controlado e nunca deixar ninguém chegar perto o suficiente para me magoar. O coração de Naomi apertou-se. Ethan, deixa-me terminar. Ele virou-se para ela, segurando as 2 mãos dela. Eu não vejo as coisas assim mais, por tua causa. Tu ensinaste-me que controlo é apenas outra palavra para medo, que ser perfeito significa estar sozinho, que a única maneira de realmente viver é correr o risco de ser magoado. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. A respiração de Naomi parou. Sei que é rápido, Ethan disse, a voz ligeiramente trêmula. Só estamos juntos há alguns meses, mas nunca estive tão certo de algo na minha vida. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples e elegante. Naomi Carter, não quero casar contigo por causa de quem é o teu pai. Não quero casar contigo porque és inteligente, talentosa ou bonita, embora sejas tudo isso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naomi. Quero casar contigo porque me tornas corajoso. Ethan continuou.
Porque me vês, realmente me vês, e me amas de qualquer maneira. Porque quando imagino o meu futuro, tu estás em cada parte dele, não como alguém com quem trabalho, ou alguém com quem estou a namorar, mas como a minha parceira. A minha igual, o meu lar. Ele ajoelhou-se ali mesmo no telhado com a cidade estendida abaixo deles. Vais casar comigo? Naomi não conseguia falar. O nó na garganta a impedi-la. Ela acenou com a cabeça freneticamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ethan deslizou o anel para o dedo dela e levantou-se, puxando-a para os seus braços. Eles beijaram-se sob as estrelas e as luzes da cidade e Naomi sentiu-se completa, de uma forma que nunca sentira antes. Amo-te, ela sussurrou contra os lábios dele. Muito. Eu também te amo. Ele recuou para a olhar, os olhos brilhando. Obrigado por me ensinares a amar. Eles ficaram naquele telhado por horas, falando sobre o futuro deles, sobre onde viveriam, que tipo de casamento queriam, se teriam filhos, sobre sonhos e medos e tudo o mais. E durante tudo isso, Naomi continuava a olhar para o anel no seu dedo, maravilhada com o quanto a sua vida tinha mudado em meio ano. Ela viera para a Carter Global para provar-se, para mostrar que era mais do que o nome do pai, e tinha feito isso, mas também encontrara algo que não estava à procura. Encontrara o amor, amor real, complicado, belo e imperfeito, e encontrara a si mesma. 6 meses depois, Naomi Carter Reed atravessou as portas de vidro da Carter Global Holdings ao lado do seu marido. Ambos traziam café da pastelaria lá de baixo. Ambos usavam as suas alianças de casamento, anéis de ouro simples que tinham trocado numa pequena cerimônia no mês anterior. O átrio estava diferente agora, não de forma física, mas na sensação. Este era o lar, um lugar onde ela pertencia não por causa do nome do pai, mas por causa do seu próprio trabalho, das suas próprias escolhas. Bom dia, Sra. Reed, chamou o segurança. Naomi sorriu. Bom dia, James. Como estão os seus filhos? Ótimos, a minha filha entrou naquele programa de verão que a senhora recomendou. Muito obrigado por isso. Quando quiser. No elevador, Ethan puxou-a para perto. Pronta para hoje? Hoje era um dia importante. Charles estava oficialmente a reformar-se e Mark Benson assumia como CEO. Haveria um anúncio a toda a empresa, uma celebração e, provavelmente, muitas emoções. Pronta, Naomi disse. O pai está nervoso? O teu pai? Nervoso? Ethan riu. Ele está entusiasmado. Mal pode esperar para passar mais tempo contigo e menos tempo em reuniões. Subiram juntos, separando-se no 15º andar. Ethan dirigiu-se para as operações. Ele ainda era vice-presidente, ainda brilhante no seu trabalho. Naomi continuou para o seu escritório no 18º andar, diretora de inovação e impacto social. O título ainda parecia irreal às vezes. O seu escritório tinha o dobro do tamanho do seu primeiro gabinete, com janelas do chão ao teto e espaço para reuniões. Fotos decoravam a sua secretária, uma dela e de Ethan no dia do casamento, uma da sua família toda numa reunião de família, uma do primeiro grupo de graduados do programa para jovens. Lídia espreitou. Olá, chefe. A sua reunião das 10 está aqui. Naomi levantou os olhos. Já? Pensei que só iríamos começar às... Ela parou. O pai estava na porta, vestido com o seu fato habitual, mas sorrindo mais relaxado do que ela alguma vez o vira. Pai, o que estás a fazer aqui? O anúncio só é ao meio-dia. Eu sei, mas queria falar contigo primeiro, sozinho. Charles entrou e fechou a porta. Está tudo bem? Claro. Naomi gesticulou para as cadeiras junto à janela. Sentaram-se, e por um momento Charles apenas a olhou. Lembraste quando tinhas 8 anos e me disseste que um dia querias gerir uma empresa? Naomi sorriu. Eu queria ser como tu, e eu disse que serias melhor do que eu. Lembras-te do que disseste? Ela abanou a cabeça. Disseste, não quero ser melhor, só quero que tenhas orgulho. A voz de Charles estava embargada de emoção. Penso muito nessa conversa. Em como eras nova e em como querias a minha aprovação, e em como te falhei tão mal por não estar presente. Pai, deixa-me terminar. Ele pegou na mão dela. Cometi muitos erros na minha vida. Construí uma empresa e perdi de vista o que realmente importava. Mas ver-te aqui, neste escritório, a fazer um trabalho que muda vidas, é disso que tenho mais orgulho. Não do dinheiro, nem do sucesso, nem dos edifícios. Tu, a mulher em que te tornaste apesar dos meus fracassos como pai.
Lágrimas escorriam pelas bochechas de Naomi. Não me falhaste, deste-me tudo. Dei-te coisas, mas tu deste a ti mesma as coisas que realmente importam: integridade, compaixão, coragem. Escolheste ser honesta mesmo quando era difícil. Escolheste amar mesmo quando era arriscado. Escolheste construir algo significativo em vez de apenas bem-sucedido. Ele apertou a mão dela. Isso é tudo tu, querida, e tenho um orgulho tremendo. Sentaram-se juntos em silêncio, de mãos dadas, observando a cidade mover-se abaixo deles. O que vais fazer agora? Naomi finalmente perguntou. Depois de te reformares? Viajar, ler, talvez dar 1 ou 2 aulas de negócios. Charles sorriu. É passar tempo com a minha filha e o meu genro. Talvez estar presente para os meus netos um dia. Naomi riu por entre as lágrimas. Acabamos de casar, pai. Dá-nos 1 minuto. Estou só a dizer. Não estou a ficar mais novo. Ele levantou-se e puxou-a para um abraço. Amo-te, Naomi. Obrigada por me dares uma segunda oportunidade. Eu também te amo. Quando Charlie saiu, Naomi ficou junto à janela, a olhar para a cidade. Há 1 ano, ela estivera do lado de fora deste edifício, nervosa e incerta, prestes a iniciar uma jornada que não compreendia totalmente. Agora, ela compreendia. A jornada não era sobre provar-se aos outros, era sobre provar-se a si mesma, sobre aprender que o seu valor não estava ligado ao nome do pai, ao seu cargo ou à aprovação de ninguém. Era sobre aprender a ser honesta, a ser vulnerável, a correr riscos e a confiar nas pessoas e a aceitar que às vezes nos magoamos, mas isso faz parte de estar vivo. Toque, toque! Ethan estava na sua porta. Pronta para o almoço? Naomi virou-se e sorriu para o marido, o seu parceiro, o seu amor. Pronta. Eles caminharam juntos pelo escritório de mãos dadas. As pessoas sorriam ao passarem. Não porque Naomi era a filha do fundador ou porque Ethan era vice-presidente, mas porque eram 2 pessoas que se amavam de forma clara e genuína. No anúncio a toda a empresa, Charles fez um discurso elegante sobre legado e liderança. Mark aceitou o seu novo cargo com humildade e visão. Os funcionários aplaudiram. E Naomi ficou ao lado de Ethan, observando o pai iniciar um novo capítulo, sentindo-se grata por tudo o que a levara a este momento. Naquela noite, ela e Ethan caminharam para casa pelo Parque Eduardo VII enquanto o sol se punha. Folhas de outono estalavam sob os seus pés. O ar cheirava a fumo de madeira e a novas possibilidades. Alguma vez te arrependes? Ethan perguntou. De teres vindo para a Carter Global com um nome diferente? Todas as complicações que isso causou? Naomi pensou nisso, na dor, na confusão e na quase perda de tudo o que importava. Não, ela disse finalmente, porque me ensinou quem eu realmente sou e trouxe-me a ti. Mesmo que eu tenha sido terrível contigo no início, especialmente por causa disso. Ela sorriu. Tu desafiaste-me, fizeste-me trabalhar mais, fizeste-me provar-me, e depois apaixonei-me perdidamente por ti. Isso também. Ela parou de andar e puxou-o para perto. Eu costumava pensar que o amor significava perder-se, tornar-se menor para que outra pessoa pudesse ser maior. Mas tu ensinaste-me que o amor verdadeiro te torna maior, mais corajosa, mais tu mesma do que alguma vez pensaste que poderia ser. Ethan beijou-a, suave e doce. Tu ensinaste-me a mesma coisa. Eles continuaram a andar, falando sobre os seus planos para o fim de semana, para o próximo mês, para o próximo ano, construindo uma vida juntos, construindo algo real. E enquanto caminhavam, Naomi pensou naquela rapariga que estivera à porta da Carter Global há 6 meses. A rapariga que tinha tanto medo de ser definida pelo nome do pai, que escondera parte de si mesma. Essa rapariga tinha desaparecido. No seu lugar, estava uma mulher que sabia exatamente quem era, que possuía cada parte da sua identidade, o nome Carter e a pessoa que se tornara além dele. Uma mulher que aprendera que o amor não começava com poder, controlo ou condições perfeitas. O amor começava quando paravas de esconder quem eras, quando corrias o risco de ser vista, verdadeiramente vista, e descobrias que eras suficiente, sempre foste suficiente, e essa verdade valia tudo.